Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos, sou professor de Direito Previdenciário aqui da Faculdade Legale e hoje eu estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre o início de prova material no caso do pedido de pensão por morte, comprovação de união estável. Legal? Isso é algo bem comum hoje em dia. Bem, o que aconteceu? A Lei 13.846 de 2019 alterou o artigo 16 da 8.213 e inseriu lá a necessidade de apresentação de início de prova material para comprovação da união estável e da dependência econômica. Legal? Vamos entender um pouquinho isso daqui. Quando a gente falava antes dessa lei, né, em pensão por morte, em ação judicial, né, que se refere à pensão por morte, a gente via que 90% dos casos que chegavam ao judiciário, né, eles se referiam à comprovação de união estável. Então era o seguinte, a pessoa foi no INSS, pediu, o INSS indeferiu falando que aquela pessoa que está pedindo, o dependente, não tinha qualidade dependente, não era dependente, não comprovava a união estável. Então, assim, o caso prático mais corriqueiro era o homem que faleceu e a companheira que ia lá pedir. Né? Isso era o mais comum. Como é que funcionava no INSS? No INSS, você tinha que apresentar no pedido administrativo 3 documentos para comprovar a união estável. Então, eles exigiam a apresentação de 3 documentos, aqueles que estavam lá no artigo 20 do decreto 3048/99. Ali tinha um rol de documentos, você apresentava 3 daqueles. Então, comprovação de conta conjunta, dependência em plano de saúde, comprovação de endereço comum, filho em comum, por aí vai. Tinha diversos documentos lá, imposto de renda, figurar no imposto de renda e por aí vai. Se a pessoa não tivesse esses 3 documentos, tivesse 2, tivesse 1, não tivesse nenhum, o INSS indeferia os benefícios. Era esse o raciocínio. Então a pessoa ingressava no judiciário, geralmente com muito poucos documentos. A ação já vinha quase sem documento nenhum. Por quê? Porque ele foi no INSS, não conseguiu 3. E aí ele entrava no judiciário com aquilo que ele tinha. Se o judiciário exigisse também 3 documentos, é óbvio que essa ação ia ser julgada improcedente, não tem muito o que se fazer. O judiciário ia simplesmente carimbar aquilo que o INSS fez. Então o judiciário não exigia isso. O judiciário falava o seguinte, não, você pode comprovar a união estável por prova testemunhal. Era esse o raciocínio. Então isso era feito normalmente. O que acontecia? A parte vinha então, ingressava com a ação, ela tentava comprovar judicialmente, né, a existência da união estável. Eu estou falando aqui que ela ingressava com uma ação contra o INSS, pedindo a pensão por morte. E no bojo dessa ação é que ela ia comprovar, né, a existência da união estável. Então ela ia comprovar isso aí como uma questão incidental aqui dentro dessa ação. Né? Ela ia fazer a prova da união estável, não no juízo estadual contra os herdeiros, e sim para comprovar um dos requisitos para se receber a pensão contra o INSS. E o pedido final dela era o recebimento da pensão, nunca era a declaração da existência de união estável, até porque o juiz federal é incompetente para esse tipo de declaração. O que ele pode é reconhecer como causa de pedir, como questão, a existência da união estável para fins de julgar o pedido, que é a concessão da pensão. Isso o juiz federal pode fazer, mas ele não pode declarar para todos os efeitos. Isso é competência apenas do juiz estadual. É o juiz estadual que reconhece, né, nesse sentido, a união estável para fins de declarar que a pessoa é herdeira. Né? Vamos colocar nesse sentido. Beleza? Então não era isso que ela pedia. Ela pedia pensão por morte e ingressava ali. Ela comprovava como, nessa ação contra o INSS na Justiça Federal, como que ela comprovava a existência da união estável? Por testemunhas, já que ela não tinha os documentos. Se ela tivesse diversos documentos, a ação existiria, em regra, né? Ela teria conseguido o benefício no âmbito administrativo, tá? Então essas testemunhas elas eram ouvidas em juízo e essas testemunhas falavam o quê? Que aquela pessoa, com o falecido, manteve uma união pública e duradoura, não é isso? Com finalidade de constituir família. E que essa união perdurou até o óbito do falecido, tá? Até o óbito do segurado. Era esse o raciocínio. Inclusive, quando a lei passou a exigir para concessão da pensão por morte um determinado tempo
de união estável, porque se o tempo for menor do que 2 anos, a pessoa só vai receber o benefício por 4 meses, então ela passou a exigir um tempo maior para conceder o benefício em lapsos de tempo maiores, né? Você fazia a prova desse tempo, né, de união estável por testemunha. Legal, isso foi tranquilo e veio assim normalmente. Aí veio a Lei 13.846 de 2019 e alterou a 813 e passou a exigir então o início de prova material para comprovação da união estável e da dependência econômica. Quando ela fala em dependência econômica aqui, é outro assunto, né? Dependente do segurado falecido que necessita comprovar dependência econômica são aqueles de segunda e terceira classe. São os pais, não é isso? O irmão, são os de segunda e terceira classe. Os dependentes de primeira classe, o filho, a esposa, companheira, companheiro, cônjuge, né, de um modo geral, eles não precisam de comprovar dependência econômica. Então, é claro que a companheira não precisa comprovar dependência econômica, ela é dependente de primeira classe. Mas ela tem que comprovar a própria condição de companheira. Então, esse inciso se aplica a ela na medida em que exige, esse parágrafo, perdão, se aplica a ela na medida em que exige a apresentação de início de prova material para comprovação da própria união estável. Moçada, o que é um início de prova material? Há uma doutrina que divide as provas entre provas pessoais e provas materiais, né? As provas reais, vamos colocar assim. E as provas reais, ao contrário das pessoais, seriam as materiais. Prova pessoal é aquela que provém da declaração de alguém. É a prova testemunhal, por excelência, né? A prova testemunhal é uma prova que provém da pessoa. E a prova real é aquela que provém da averiguação de um fato, de uma coisa. Um fato aconteceu, então algo está provado, deriva dali para o raciocínio lógico. Legal? Um início de prova material é alguma prova, então, que não é pessoal, não é testemunhal. Ela é uma prova, por excelência, documental. Mas no sentido, não apenas documento, mas no sentido de uma prova palpável. Porque eu posso pegar uma declaração de alguém, escrever e assinar. Ela se tornaria um documento, mas isso não é uma prova material. Isso ela não perde a essência. Por ser uma declaração de alguém, ela não perde a essência de ser uma prova pessoal. A prova material é aquela que provém de um fato concreto, né? E geralmente ela é documental, mas não necessariamente. Por exemplo, a existência de um crachá, a existência de um olerite, tá? Avulso da pessoa, a existência de um recolhimento de FGTS, tá? A existência de um macacão da pessoa, o uniforme da pessoa com o nome dele e tal, que ele trabalhava em determinada empresa, tudo isso são provas o quê? Físicas, palpáveis, provas materiais, são inícios de prova material. Por quê? Porque por si só ela não comprova nada, mas ela dá a entender, se a pessoa tem um macacão, por que ele tem esse macacão da empresa? Provavelmente ele trabalhava lá. Se houve um recolhimento no nome dele, por que aconteceu esse recolhimento? Provavelmente ele trabalhava lá. Essa é a noção de início de prova material. Então, qualquer documento seria nesse sentido. Traz isso para o âmbito da união estável. Então você precisa de documentos que comprovem uma relação de vida em comum. A prova meramente testemunhal ela não vai mais ser aceita. Eu vou falar, mas isso é uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade, um cerceamento de prova, né? Uma violação do legítimo processo legal, do devido processo legal. Não é esse o posicionamento do STJ. O STJ há muito já fala que o início de prova material é um resquício da prova taxada, né, e que é admitido se está previsto em lei. Então, não é esse o posicionamento do STJ. Você tem que ver que o início de prova material, ele não é novidade no sistema previdenciário, ele já estava lá previsto, no 55, parágrafo 3º da 8.212, para fins de comprovação de tempo de serviço. Toda vez que você vai comprovar tempo de serviço, você precisa do início de prova material. Para comprovar que trabalhou por um determinado período em algum lugar, não basta a prova testemunhal, precisa do início de prova material. Legal? É esse o raciocínio. Então, pegaram essa ideia e trouxeram aqui para a união estável. Bom, você vai precisar de algum documento que aponte que existiu aquela união que você está defendendo que existiu. Então, aqui é o mesmo raciocínio, é algum fato que aconteceu. Então, o falecido te colocou como dependente no plano de saúde. Então você tem uma carteirinha lá de titular e dependente, você está como dependente. Isso é um início de prova material. Comprova que você viveu em união com ele? Não. As testemunhas vão terminar de comprovar isso. Mas é um início
razoável de prova material. Legal? A existência de declaração de imposto de renda, onde você figura lá como, né, a beneficiária, né, figura como dependente do falecido, também é um início de prova material da união estável. Percebam, vai ser exigido algum documento. Aí, moçada, é que está o pulo do gato. Se a pessoa entra no judiciário porque ela foi no administrativo e quase que não tinha documento nenhum, eles só pedem 3 no administrativo e a pessoa não tinha, ou tinha 1, ou tinha 2, ou tinha 0, ela chega no judiciário, e o judiciário também exige um documento, um que seja, você já dificulta muito o acesso ao benefício. Legal? Você já vai fechar bem a porta. Aquelas pessoas que não têm documento nenhum de união estável, eles não vão conseguir comprovar nem no INSS e nem no judiciário. Beleza? Não vão conseguir comprovar em lugar nenhum. Porque pensa, se no INSS exige 3, você não tem nenhum, você não consegue ir lá. E se no judiciário, que antigamente não exigia nada, agora exige pelo menos um início, pelo menos um documento, você não vai conseguir. O que fazer, então, numa situação dessa daqui? Primeiro, vamos delimitar o alcance disso. Tá? Isso só vai valer para os óbitos ocorridos após a Lei 13.846 de 2019, porque os óbitos anteriores a isso não havia essa exigência. Então, tá bom? Então, os óbitos ocorridos a partir da vigência desta lei vão exigir início de prova material para comprovação da união estável. Legal? Então, assim, em vida, o ideal seria fazer talvez uma inscrição. Se não quer casar, né? Porque se está em união estável não tem nenhum impedimento, o mais correto do ponto de vista de facilidade da prova no futuro é o casamento. Mas por N motivos, pode ser que não queira casar, vai manter mesmo a união estável. Talvez uma escritura em cartório resolveria o problema do início de prova material aí de forma bem tranquila, tá bom? Agora, não deu tempo de fazer isso em vida, a pessoa faleceu, houve de fato a união estável, mas não tem documento nenhum. Como é que a gente vai fazer? Me parece que uma saída é utilizar o mesmo raciocínio que existe para efeito de início de prova material na ação trabalhista. Ó, lembra que eu falei aqui que o início de prova material ele não é uma novidade no sistema. O início de prova material já tinha lá no artigo 55, parágrafo 3º da 813, que fala que quando você quer comprovar tempo de serviço, você precisa do início de prova material. Então pensa aquela pessoa que foi empregado de alguém a vida inteira ou por um período, geralmente não é a vida inteira, geralmente é um período que a pessoa foi empregado e que agora está fazendo falta para ela na contagem do tempo dela para ela se aposentar. E naquele período que ela foi empregada não houve recolhimento, não houve anotação em CTPS, não houve nada, tá? Mas ela trabalhou e ele consegue comprovar isso daí por testemunhas. O INSS não aceita essa prova só testemunhal, o judiciário também não. Então é muito comum que essa pessoa ingresse com uma ação trabalhista contra o empregador e, obtendo uma sentença que reconheça o vínculo empregatício, utilize essa sentença como início de prova material, deu para entender? Ele pega essa sentença e a sentença por si só vai ser início de prova material na Justiça Federal para se reconhecer aquele tempo para fins de tempo de contribuição, para fins de carência e tudo mais. Deu para entender o raciocínio? Então ele pega a sentença trabalhista, leva na Justiça Federal, numa ação contra o INSS, e fala aqui, ó, quero comprovar que eu trabalhei esse tempo para fins de tempo de contribuição. Tá? E está aqui meu início de prova material, e leva a sentença. Então é possível, nos casos em que haja vínculo empregatício, se utilizar desse mecanismo da ação trabalhista para a produção de um início de prova material. Não é toda sentença trabalhista que vai ter essa eficácia, mas isso fica para um outro vídeo, para uma outra oportunidade. Mas, sim, o caminho é esse, tá bom? E aí a gente traz isso, então, para a questão da união estável. Eu posso ingressar com uma ação na Justiça Estadual pedindo o reconhecimento da união estável pós-mortem contra os herdeiros do falecido? E o juiz estadual reconhece para todos os efeitos, inclusive vai me tornar herdeiro, posso fazer isso? Essa seria uma ação da Justiça Estadual, tem como réu os herdeiros do falecido, e eu quero o reconhecimento da união estável pós-mortem. Eu vou ouvir as testemunhas lá e tudo mais. Por quê? Porque nessa ação estadual não tem essa limitação de início de prova material. E se o juiz estadual reconhecer esse vínculo, reconhecer a existência dessa união estável, essa sentença pode ser utilizada como início de prova material na Justiça Federal para fim de comprovação da união estável na Justiça Federal.
O senhor vai me perguntar assim, mas pô, por que eu não pego já essa sentença de uma vez, e já que o juiz estadual reconheceu, levo no INSS, averbo e já me torno companheiro? Porque o INSS não admite essa sentença. O INSS ele vem e fala o seguinte, que ele não foi parte nessa ação estadual e que essa sentença não pode ser oposta contra ele. Do ponto de vista processual, o INSS está correto, mas do ponto de vista, acho que jurídico, total, eu não acredito no acerto desse raciocínio. Né? Até porque o INSS é um terceiro em relação àquela relação contra os herdeiros que foi discutido, ele nunca ia poder participar desse processo, ele não tem legitimidade. Mas a doutrina, a jurisprudência é maciça aí no sentido de que o INSS pode se recusar a reconhecer essa união estável declarada pelo juiz estadual para fins de conceder a pensão. Então, quem tem uma sentença da Justiça Estadual vai ter, necessariamente, se o INSS não aceitar com outros documentos, vai ter que entrar com uma ação na Justiça Federal contra ele para obter a pensão por morte. Então você pega aquela sentença e leva aqui na Justiça Federal como início de prova material. Aqui nós vamos renovar a questão da prova testemunhal, legal? As testemunhas elas vão ser ouvidas novamente aqui em juízo, na Justiça Federal, e aí não precisa nem ser as mesmas testemunhas, podem ser outras. Aqui na prática geralmente são as mesmas. E aí vai ser proferida uma sentença contra o INSS, determinando a concessão da pensão, acaso a prova seja favorável a quem pediu, né? A dependente aqui. Então, moçada, a ideia é a seguinte: não dá mais para os óbitos posteriores à Lei 13.846 de 2019 você ingressar com uma ação na Justiça Federal sem qualquer documento para fins de reconhecimento de união estável. Você tem que ter algum documento, tá bom? Esse documento ele não pode se referir a uma prova pessoal, ele tem que ser uma prova material. É muito comum as pessoas ingressarem com a ação e juntar fotografia. De um modo geral, a fotografia não vem sendo aceita como uma prova real. Tá bom? Ela é muito mais equiparada a uma prova pessoal, algo que foi criado ali, um momento instantâneo que foi perenizado na foto. Não vem sendo aceita, tá bom? Como início de prova material. Início de prova material seriam outros tipos de documentos baseados em situações concretas, né, da onde aquele documento deriva. Então, de fato, a pessoa figurou no meu imposto de renda como dependente. Aquele documento, que é a minha declaração de imposto de renda, ela apenas exterioriza um fato que aconteceu, ela figurou ali como dependente. E por aí vai, tá bom? Se você tem algum documento desse daí, você entra, apresenta isso como início de prova material, ouve as testemunhas e você vai entrar com a ação direto na Justiça Federal, beleza? Contra o INSS pedindo a pensão por morte. Agora, se você não tem documento nenhum, nada que possa servir como início de prova material, e o óbito ocorreu depois de junho de 2019, o caminho mais razoável seria você criar esse início de prova material por meio de uma ação na Justiça Estadual. Então, isso daqui é só se você não tiver documento nenhum, porque percebam, complica, né, burocratiza a coisa, geram duas ações, tá? E a finalidade última não é se tornar herdeiro, a finalidade última é a pensão. Você vai entrar com uma ação na Justiça Estadual contra os herdeiros pedindo a declaração pós-mortem da união estável. Vai produzir todas as provas nessa ação, aí as provas testemunhais são tranquilas. Às vezes, muitas vezes até gera algum tipo de acordo ali com os herdeiros. Há esse reconhecimento na sentença estadual. E aí essa sentença vai ser trazida numa outra ação contra o INSS para você comprovar a união estável para fins de pensão por morte. Lembre, o INSS não vai aceitar essa sentença estadual e com base nela exclusivamente te conceder o benefício. Legal? Mas ela certamente vai ser aceita na Justiça Federal como início de prova material. Já tem jurisprudência nesse sentido? Não deu tempo de formar, né, específico para a união estável, porque essa lei é de 2019. Né, a lei é recente, os tribunais ainda estão subindo, mas os processos ainda estão subindo aos tribunais, mas é o que eu disse, a ideia em si de início de prova material, ela já existe no 55, parágrafo 3º, e o raciocínio que a gente está aplicando é o mesmo raciocínio aplicado lá, só que lá a finalidade é comprovação de tempo de serviço e você se utiliza da sentença trabalhista. Aqui a finalidade é a comprovação de união estável, você vai se utilizar da sentença do juízo estadual, mas o raciocínio, o parâmetro aqui é o mesmo. Com isso,
Você vai ter suprida a noção de início de prova material e acredito que você não vai ter maiores problemas na concessão do benefício na ação previdenciária na Justiça Federal contra o INSS. Legal? Foi algo que veio para dificultar, né? Essa noção de início de prova material, ela não constava na lei antes, ela já constava no decreto, mas a jurisprudência nunca se ateve a ele, porque o decreto extrapolava o que a lei dizia, mas agora, depois de 2019, passou a ser exigido. E muitas ações estão tramitando sem início de prova material, em relação à existência de união estável, ao tempo em que o falecido ainda estava vivo, tá bom? Esses óbitos ocorridos depois da vigência dessa lei em 2019 necessitariam dessa prova. E o pessoal ainda não se ateve a essa situação. Por isso, dessa aula aqui, por isso de se fazer menção, ainda que rapidamente, a esse tema, pela importância. Isso vai redundar, provavelmente, numa improcedência da ação, né? Porque a falta do início de prova material, eu não posso julgar a ação com base exclusivamente na prova testemunhal. Há um resquício de prova taxada aqui e a prova material, início de prova material, ele é indispensável no caso concreto, tá bom? Fica meu convite aqui para vocês ingressarem, conhecerem nossos cursos de pós-graduação, principalmente nosso curso de pós-graduação em Direito Previdenciário. Um abraço a todos!